Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor do Sicopna. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNA. Do mesmo modo, também o Sicopna, enquanto centro de competências da formação profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o Sicopna tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar subordinado ao tema Segurança de Máquinas e Equipamentos de Trabalho. O meu nome é Ana Martins, sou inspetora do trabalho do Centro Local do Grande Porto e hoje vamos abordar algumas matérias relacionadas de uma forma muito sucinta com duas diretivas europeias, a Diretiva Máquinas e a Diretiva Equipamentos de Trabalho. Numa, de uma forma resumida, as obrigações gerais associadas ao fabricante, na outra, as obrigações gerais associadas ao empregador, bem como outros aspectos que irão sendo concretizados relativamente a estas obrigações. Assim sendo, e começando pela Diretiva Máquinas, é uma diretiva de cariz económico, que será do conhecimento da maioria, que estabelece exigências essenciais de segurança e saúde que devem observar todos os Estados-membros quando da colocação no mercado ou em serviço das máquinas e equipamentos de trabalho. É uma diretiva que estabelece condições máximas que devem ser observadas por forma a garantir os mesmos objetivos em termos de segurança e saúde nos vários Estados-membros, o que de alguma forma vai impedir entraves à livre circulação entre os vários países. Esta diretiva não tem aplicação direta, terá que ser transposta para o direito nacional, atualmente pelo Decreto-Lei nº 103 de 2008, tendo entretanto sofrido uma primeira alteração através do Decreto-Lei nº 75 de 2011, e caberá, digamos, aos fabricantes atender a todo um conjunto de obrigações que vamos ver um pouco mais à frente. Esta diretiva aplica-se a todas as máquinas que sejam colocadas em serviço pela primeira vez, a partir de 1 de janeiro de 95, com algumas exceções, que teve um período de aplicação posterior, e aplica-se a todas as máquinas em sentido lato, nomeadamente às máquinas propriamente ditas, constituídas por um conjunto de órgãos, em que pelo menos um é móvel, equipadas com um sistema de acionamento diferente da força humana ou animal, com vista a uma aplicação definida. No âmbito da aplicação do conceito de máquina, incluem-se também os componentes de segurança, componentes esses que garantem uma função de segurança quando equipados ou quando integrados numa máquina. Veja-se o exemplo de um ROPS, de um FOPS, de uma barreira fotoelétrica, de um dispositivo de encravamento associado a um protetor móvel, normalmente associado a protetores móveis, entre outros. Temos também, no âmbito da aplicação da diretiva, os acessórios de elevação, que permitem a apreensão de descargas, portanto, os acessórios como sejam as cintas, têxteis, ganchos para elevação de materiais, também cabos, correntes e correias. Temos ainda os dispositivos amovíveis de transmissão mecânica, que permitem a transmissão de potência entre uma máquina automotora e uma máquina receptora, o caso dos cardãs.
Temos também, no âmbito da aplicação, os equipamentos intermutáveis, que, quando integrados numa máquina que esteja em serviço, acoplados, por exemplo, pelo operador nessa máquina, vai alterar aquelas que eram as funções iniciais. Veja-se também o exemplo das plataformas integradas para elevação de pessoas, outros acessórios acoplados, por exemplo, a um trator, que vão alterar a sua função inicial. Em termos de obrigações gerais do fabricante. O fabricante tem, acima de tudo, que certificar que a máquina que concebeu e que vai colocar no mercado e em serviço cumpre com os requisitos essenciais em matéria de segurança e saúde. Por outro lado, deve também ter disponível, para consulta e quando solicitado pelas autoridades, um processo técnico que de alguma forma compila todo o trabalho que teve na concepção desta máquina e que ateste que efetivamente foram atendidos os requisitos e outras determinadas especificações técnicas por forma a cumprir com esses requisitos essenciais. O caso das listas de peças, esquemas elétricos, hidráulicos, a lista de normas que utilizou para integrar a segurança, as avaliações de riscos, etc. Portanto, toda a informação que de alguma forma possa constituir, digamos, o bilhete de identidade da máquina. Temos ainda também a obrigatoriedade de ser elaborado um manual de instruções, que, pelo menos numa tradução na língua do utilizador, neste caso português, efetuar a avaliação de conformidade da máquina, dependendo do tipo de máquina que se trate, elaborar ainda a declaração CE de conformidade, também numa tradução na língua do utilizador e garantir a posição da marcação CE. Por outro lado, temos então outra diretiva, a Diretiva Equipamentos de Trabalho, aplicável a todas as máquinas que estejam em uso num local de trabalho e cujos destinatários para a sua aplicação serão os empregadores. É uma diretiva que estabelece prescrições mínimas de segurança que devem ser observadas, portanto, pelos Estados-membros, que, a quando da sua transposição, não poderão acrescentar, ou melhor, poderão acrescentar mais exigências em termos de segurança, mas nunca abaixo das mínimas estabelecidas pela diretiva. Esta diretiva sofreu algumas alterações, pelo que atualmente encontra-se na redação em vigor, portanto, foi transposta para o Decreto-Lei nº 50 de 2005. Portanto, todo o equipamento que esteja em utilização está abrangido pela Diretiva de Equipamentos de Trabalho e, concretamente, pela legislação que a transpôs. Considera-se utilização do equipamento de trabalho qualquer atividade em que o trabalhador esteja em contacto com esse equipamento, desde logo a quando a sua instalação ou, eventualmente, a partir do momento em que é desmantelado, quando há necessidade de efetuar o seu transporte, reparação, limpeza, conservação. Portanto, ao longo de todo o tempo de vida útil em que este equipamento se encontra em uso, é aplicável este diploma. Em termos de obrigações gerais do empregador, o empregador tem que garantir, obrigatoriamente, condições de segurança e saúde na utilização dos equipamentos de trabalho pelos seus trabalhadores. E no caso em concreto, por um lado, deve garantir, então, quando esses equipamentos são colocados à disposição pela primeira vez, deve atender à legislação, nomeadamente àquela que eu referi anteriormente, de requisitos de segurança previstos sobre concepção, fabrico e comercialização. Portanto, eu adquiro uma máquina nova, sei quais são as exigências, devo garantir que as mesmas possam ser cumpridas a quando da colocação em serviço de uma máquina ou de um equipamento de trabalho junto do meu trabalhador. E, por outro lado, deve prover no sentido de, quando estes equipamentos já se encontram em uso, pode apreciar a necessidade de os mesmos poderem ser adaptados por forma a satisfazerem os requisitos mínimos de segurança previstos neste diploma. Esta adaptação poderá partir e deve partir de uma avaliação de risco, porque estes requisitos mínimos aplicam-se desde que o correspondente de risco exista para o equipamento de trabalho considerado. E, portanto, desde logo, deve ter como ponto de partida a avaliação de riscos, digamos, promovidos pelos serviços de segurança e saúde, no sentido de identificar, digamos, que não conformidades poderão existir, que riscos poderão existir e, como tal,
que requisitos então é que estão em falha, não estão a ser cumpridos. E assim, daqui resultar um plano de prevenção que permita identificar facilmente que medidas então é que eu tenho que adotar por forma a dar cumprimento aos requisitos mínimos de segurança previstos no diploma e, eventualmente, ponderar também a possibilidade, se for caso disso, de prever procedimentos de segurança, definir regras de utilização para a utilização dos equipamentos, os equipamentos de trabalho em geral. Temos ainda como obrigações do empregador garantir que os equipamentos de trabalho que apresentem riscos específicos sejam reservados a trabalhadores especificamente habilitados, também são situações um pouco mais à frente, vamos ver, efetuar verificações e ensaios e garantir a informação e consulta aos trabalhadores, previstos neste diploma, assim como outros diplomas específicos. Vamos então, daqui para a frente, conhecer alguns destes requisitos mínimos de segurança, regras de utilização e ainda o campo das verificações. Assim, começando pelos requisitos mínimos de segurança previstos para a generalidade dos equipamentos. Portanto, estes requisitos são de cumprimento obrigatório desde que o correspondente risco exista para o equipamento considerado. Veja-se, por exemplo, o exemplo da necessidade dos equipamentos de trabalho a disporem de sistemas de comando que sejam facilmente identificáveis, estejam legendados, possam dispor de um código de cores normalizado. Em relação, por exemplo, ao arranque, um outro requisito mínimo, o equipamento de trabalho deve dispor de um comando específico para o efeito, deve estar, obviamente, legendado e deve ser necessário para dar início à utilização de um equipamento de trabalho uma ação voluntária sob um comando destinado ao efeito. Temos também o caso da paragem, também a existência de um comando específico destinado à paragem do equipamento, poderá eventualmente ser acrescido de um comando de paragem de emergência, caso este venha ou traga, digamos, uma função de segurança adicional. Por exemplo, outro aspecto importante que poderá facilmente ser testado, atuando o comando de arranque e de paragem simultâneo, a ordem de paragem deve se sobrepor ao arranque do equipamento. Temos aqui mais alguns exemplos, o caso, por exemplo, dos riscos de contacto mecânico. Na avaliação de risco deve ser possível identificar a existência de riscos associados ao equipamento, à utilização do equipamento, e em função disso determinar o tipo de medidas de proteção mais adequadas, que poderão passar proteções fixas, proteções móveis associadas a dispositivos de encravamento, barreiras fotoelétricas, portanto há toda uma panóplia de proteções e dispositivos de segurança que depois poderão ser integrados em função também da frequência com que eu cedo a determinado órgão móvel. Temos também requisitos a nível da manutenção, o exemplo, portanto, preferencialmente e sempre que possível a manutenção deve ser efetuada com o equipamento de trabalho parado. Desde logo há um procedimento que até poderá ser aplicável e aí pode-se ir também aqui ao requisito das fontes de energia, que todas as fontes de energia devem ser devem dispor de um dispositivo de corte específico e esse dispositivo de corte deve permitir, por exemplo, ser bloqueado para numa situação de manutenção eu, digamos, desligar essa fonte de energia, poder bloqueá-la e afixar informação em como esta máquina está a ser intervencionada e assim impedir que de alguma forma ela possa ser colocada em funcionamento intempestivamente por desconhecimento da existência de uma intervenção. Passando para outros requisitos mínimos, neste caso complementares para os equipamentos móveis e também de uma forma muito sucinta, prevê, por exemplo, que seja evitado o risco de capotamento e daí, portanto, alguns equipamentos móveis estarem providos de um sistema que impeça, digamos, esse capotamento. Temos ainda a situação dos trabalhadores poderem ficar ou poderem ser retidos junto ao posto de condução para, em caso, por exemplo, de reviramento, ele não ficar, e no caso do empilhador, não ficar, digamos, atingido pela estrutura do equipamento em caso de reviramento. Também temos a situação, no caso de falta de visibilidade, estes equipamentos poderem estar associados a dispositivos que aumentem, digamos, o campo de visão dos operadores. Outros requisitos, neste caso, para equipamentos de elevação de cargas e também de uma forma muito sucinta, no caso, por exemplo, dos equipamentos de elevação de cargas que são instalados permanentemente
a quando a sua utilização deve ser previsto, portanto, determinados critérios de instalação, e se possível até ensaios, eventualmente especificados pelo fabricante. Todos os acessórios que possam ser utilizados nestes equipamentos devem ser certificados, etc, etc. Em termos agora de regras de utilização, portanto, para além dos requisitos mínimos e complementares que vimos até agora, de uma forma muito sucinta, temos também aqui especificados neste diploma algumas regras de utilização que devem ser atendidas pelo empregador, portanto, na utilização dos equipamentos de trabalho em geral, sejam eles móveis, sejam eles destinados à elevação de cargas, entre outros. Desde logo, por exemplo, e no caso de haver a circulação de equipamentos móveis conjuntamente com uma zona de circulação de peões, que acaba por ser mais habitual nos vários locais de trabalho, portanto deve haver uma delimitação clara das vias de circulação, assim como a definição e até uma proteção das zonas de passagem de peões. Temos também a possibilidade, ou pelo menos deve ser garantida essa possibilidade, de aumentar a visibilidade a nível dos locais de trabalhos onde também circulam estes equipamentos móveis, que podem ser mediante a utilização de espelhos, até dispositivos luminosos que alertem atempadamente da possibilidade do alcance de um equipamento de trabalho junto a uma zona de circulação. Temos também a obrigatoriedade e a regra é que a elevação de trabalhadores deve ser efetuada com equipamentos de trabalho e acessórios destinados única e simplesmente a essa finalidade. Por norma, os equipamentos mais comumente utilizados para este fim são as plataformas elevatórias de pessoas, as plataformas suspensas por cabos e ainda equipamentos que poderão, digamos, ser previstos para várias finalidades, diga-se o exemplo de um empilhador multifunções, que, mediante indicação do fabricante, poderão vários acessórios poder ser acoplados e então garantir-lhes funções distintas, e entre os quais falamos do acessório destinado à elevação de pessoas. Portanto, por norma, e é regra, os equipamentos para elevar trabalhadores devem ser concebidos e destinados a esse efeito. Outra regra estabelecida pelo Decreto-Lei nº 50/2005 tem a ver com a obrigatoriedade de utilizar equipamentos para elevação de trabalhadores que foram concebidos com essa finalidade. Portanto, no que respeita à situação dos equipamentos destinados à elevação de cargas, é muito frequente ver-se acessórios utilizados, montados pelo utilizador, não destinados, portanto, a esse fim. Ou seja, temos situações de equipamentos de elevação de cargas que o próprio utilizador acoplou acessórios destinados à elevação de pessoas que não estavam previstos pelo fabricante. Portanto, é uma situação irregular, são consideradas plataformas não integradas, não previstas pelo fabricante e, como tal, poderão, digamos, pôr em risco a segurança e saúde dos trabalhadores que nela são elevados. Portanto, resumidamente, utilizar equipamentos destinados especificamente à elevação de trabalhadores, no caso desses equipamentos que albergam todo um conjunto de funções, nomeadamente a elevação de cargas, entre outras, utilizar, e que também permitem a elevação de trabalhadores, utilizar única e exclusivamente acessórios que foram previstos pelo fabricante a quando da certificação desse equipamento de trabalho. Desde logo, estas plataformas ou estes cestos que não estão previstos na concepção pelo fabricante, desde logo, portanto, acarretam ou trazem algumas características, nomeadamente não permitem, digamos, poder ser manobrada essa plataforma a partir do seu interior. Normalmente também não podem ter marcação CE, porque não estão abrangidos pela Diretiva Equipamentos, da forma como estes cestos se apresentam, são de proveniência diversa do equipamento de elevação de cargas e, neste caso, não sendo fabricado com equipamento, é apenas elevado por ele e, portanto, não estava previsto, nomeadamente no manual de instruções, pelo fabricante do equipamento. Outra regra e outra obrigação no âmbito deste diploma é, digamos, a necessidade e obrigação de todos os trabalhadores
que utilizem ou que estejam sujeitos a risco específico na utilização de determinado equipamento estejam habilitados. E esta habilitação passa por uma formação habilitante, que deverá, obviamente, incluir uma componente teórica, uma componente prática, uma avaliação desses conhecimentos e depois a emissão do respectivo certificado com o respectivo registro na plataforma SIGO. Sugere-se, por exemplo, ou presume-se que se cumpre com estes requisitos toda a formação que conste, por exemplo, do Catálogo Nacional de Qualificações. Temos algumas UFCDs específicas para alguns equipamentos, aqui até no exemplo que neste momento estou a mostrar, temos uma UFCD específica para a movimentação e operação de empilhadores e que à partida, portanto, a frequência dessa formação atende e cumpre com o requisito previsto neste diploma. Também, para além destas regras, além dos requisitos mínimos, das regras de utilização dos equipamentos de trabalho, temos ainda, e portanto, que foi o acréscimo que este decreto-lei trouxe, algumas das regras de utilização de equipamentos de trabalho destinados a trabalhos em altura, como sejam os andaimes, as técnicas de acesso e posicionamento por cordas, as escadas, entre outras. Neste caso, a opção pelo equipamento deverá também estar subjacente a uma avaliação de riscos, tendo, obviamente, que se dar preferência a equipamentos mais seguros quando há necessidade de trabalhar em altura. Temos ainda também a obrigação legal de submeter os equipamentos de trabalho a verificações. Portanto, a verificação não é nada mais, nada menos do que um exame detalhado, feito por pessoa competente, destinado a obter uma conclusão fiável no que respeita à segurança do equipamento de trabalho. Pessoa competente. O perfil não está definido, apenas diz, portanto, que é a pessoa ou entidade que tenha conhecimentos práticos, teóricos e tenha experiência para aquele equipamento e consiga aferir que uma falha, aferir, portanto, qual o impacto que uma falha em determinado equipamento possa ter na segurança dos utilizadores. Neste caso, as verificações, e atendendo ao momento em que são efetuadas, poderão ser após a instalação ou montagem do equipamento no novo local, portanto, a um recomeço do seu funcionamento. Estão ainda previstas as verificações periódicas e ensaios periódicos. Temos ainda também as verificações extraordinárias, que devem ocorrer quando há acontecimentos excepcionais, nomeadamente um acidente, uma transformação, uma adaptação que possa ter sido feita em algum tipo de equipamento de trabalho, até uma inatividade prolongada do equipamento pode justificar esse tipo de verificação. Situação diferente, e aí sim, com regulamentação própria, são as inspeções, aqui alguns equipamentos obrigatoriamente têm que ser sujeitos, onde está definido o perfil de quem faz essas inspeções, inclusive a periodicidade, como é o caso, por exemplo, dos montacargas, como é o caso dos equipamentos sob pressão, as instalações elétricas, portanto, que são, digamos, exames detalhados que são feitos, mas que estão abrangidos por uma legislação específica. Relativamente, e já agora a título de exemplo, uma vez, digamos que não há um perfil específico para a pessoa competente que efetua as verificações destes equipamentos, já agora sugere-se a consulta deste guia que foi publicado em 2003 pelo Comitê dos Altos Responsáveis das Inspeções de Trabalho, que de alguma forma estabelece, digamos, os níveis mínimos de competência que deve ter a pessoa competente que verifica, que faz a verificação, digamos, após montagem de gruas-torre e gruas móveis. Neste caso, a nível de competências, a nível de experiência, conhecimentos teóricos, práticos e até características pessoais. Portanto, poderá ser uma orientação para o caso de terem curiosidade em conhecer, digamos, já agora um exemplo para um equipamento de trabalho em concreto. Relativamente às verificações, estas devem constar de um relatório, o resultado, portanto, das verificações efetuadas e eventualmente ensaios efetuados por pessoa competente devem constar de um relatório, onde esteja, obviamente, identificado o equipamento de trabalho, a descrição da verificação, do tipo de verificação e até do tipo de ensaios que foram feitos, ainda o prazo para a reparação das deficiências detectadas, se necessário, e identificação da pessoa competente. Este relatório, portanto, deverá ser guardado pelo menos durante 2 anos, deverá acompanhar a máquina no caso dela ser deslocada para um outro local
E o empregador, em face das medidas que foram determinadas pela pessoa competente, deverá definir, portanto, um plano de ação e implementar as devidas correções, por forma a garantir, ou à partida, presume-se que, implementando essas correções detectadas, a máquina passará a cumprir, portanto, com os requisitos mínimos e complementares previstos, portanto, no Decreto-Lei 50/2005. Tudo isto que até agora foi dito, podemos basicamente resumir em 5 eixos principais, como sendo, digamos, aquilo que é a obrigação do empregador. E neste caso, então, caberá a ele, por um lado, adquirir máquinas seguras, portanto, máquinas que atendam e cumpram com a legislação específica naquilo que é aquela que transpôs a Diretiva Máquinas, portanto, a partir do momento que coloca pela primeira vez em funcionamento e em serviço, garantir que essas máquinas que ele adquire cumprem com esses requisitos, nomeadamente solicitando a documentação técnica associada, etc. Temos ainda a obrigação de, caso os equipamentos em uso apresentem riscos e, portanto, e contrários àqueles que são os requisitos mínimos previstos pelo Decreto-Lei, caberá então ao utilizador, ao empregador, útil adaptar esses equipamentos de trabalho. Por outro lado, também proporcionar locais de trabalho bem concedidos, portanto, locais onde esses equipamentos de trabalho são utilizados e, portanto, se necessário implementar medidas por forma a que a interação do equipamento com outros trabalhadores nesse local, portanto, não acarrete riscos adicionais, garantir que todos os equipamentos que acarretem riscos específicos sejam utilizados apenas por trabalhadores devidamente habilitados e também informados, e, se necessário, proceder às verificações e ensaios desses equipamentos de trabalho. Só antes de terminar, e uma vez que poderá ser do interesse da maioria, no âmbito das campanhas, nomeadamente sobre a prevenção de riscos profissionais em máquinas e equipamentos de trabalho, foram já publicadas um conjunto de ferramentas informativas que poderão ser consultadas no site da ACT, nomeadamente cartazes, nomeadamente um guia mais detalhado, portanto, sobre tudo isto que foi sendo aqui falado de uma forma bastante breve e portanto, todas estas temáticas podem, nomeadamente, ser consultadas de uma forma muito mais detalhada num guia publicado sobre segurança de máquinas e equipamentos. Temos ainda algumas brochuras, folhetos, fichas de segurança sobre um conjunto de equipamentos de trabalho e no que respeita a estes 5 eixos principais que há pouco referi, desde logo o que pedir ao fabricante quando adquire um determinado equipamento, enquanto utilizador, o que é que eu posso também fazer, que formação é que eu devo dar ao meu trabalhador para poder utilizar este equipamento, entre outros. Muito obrigada pela vossa atenção. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos de volta aos nossos webinários. Vou agradecer antes à inspetora Ana Martins por ter vindo cá falar sobre este tema tão específico na área da segurança e agradecer também a todos que têm contribuído para que os nossos webinários sejam sempre um sucesso em número de inscrições. Significa que os temas têm sido de interesse de todos. Ana, vamos então passar a responder aqui a algumas questões que foram sendo colocadas e a primeira diz o seguinte: existe alguma perspectiva relativamente a legislar acerca do procedimento lockout-tagout? Boa tarde, mais uma vez. Desconhece que haja eventuais publicações de regulamentos que visem esse procedimento em específico.
Aquilo que se sabe é que é uma boa prática, dá sequência ou dá cumprimento ao requisito no que respeita à utilização dos equipamentos e concretamente nas operações de manutenção, para que eles sejam feitos na medida do possível com as máquinas, com os equipamentos parados. Portanto, é um procedimento que é desenvolvido precisamente para dar cumprimento a esse requisito. Tanto mais que as fontes de energia e normalmente já é normal verificar-se, mesmo na adaptação dos equipamentos, a colocação de dispositivos de corte das fontes de energia, e sejam elas de pneumáticas, elétricas, já têm a possibilidade de poderem ser, portanto, desligadas, bloqueadas, precisamente para permitir a implementação desse procedimento, digamos, ao nível das empresas. Agora, perspectivas de legislação, desconhece, pelo menos neste momento. Muito bem, mas também é uma questão de estarem também atentos, talvez, ao site da ACT. Provavelmente, se houver essas alterações, também serão disponibilizadas, com certeza. A segunda questão diz que tipo de formação é que é necessário para executar as tarefas de manobrador de máquinas? Deve ser uma formação de habilitante ou qualificante? Aquilo que, e tendo sempre por base o Decreto-Lei 50/2005, aqui foi abordado, portanto, permite que trabalhe equipamentos com riscos específicos, portanto, e desde logo por aí significa que a formação que deve existir deve permitir, acima de tudo, que para além, digamos, das competências para operar o equipamento propriamente dito, também seja, digamos, conferida a competência no sentido de conhecer os riscos e conhecer os procedimentos seguros na utilização desses equipamentos. E, como tal, a formação deve também incidir sobre essas componentes, nomeadamente a componente da operação do equipamento e também que conjugue com os procedimentos de segurança, os riscos a que possam estar expostos os trabalhadores que utilizam esse equipamento. Essa formação deve ter sempre uma componente teórica, uma componente prática e ser sujeita a uma avaliação de conhecimentos, com a emissão depois do certificado. Não sei se respondi concretamente. O Álvaro Azevedo quer saber se na verificação que se faz às pontes rolantes é necessário ou obrigatória a colocação de selo de verificação no equipamento. Nada nos diplomas legais obriga, digamos, a essa prática, mas pode ser uma boa prática para, digamos, informar quem de direito e quem esteja em utilização e até, digamos, conferir aquela sensação de que, de facto, se está atento e se vai monitorizando, digamos, as funções de segurança dos equipamentos e, portanto, poderá ser uma boa prática, mas nada obriga que assim seja. Mas sim, é normal verificar-se muitos equipamentos poderem ter um selo ou de uma entidade externa, ou digamos, ou quando é feito internamente nas organizações, em como foi verificada a data da verificação. Portanto, pode ser uma boa prática, mas nada obriga que assim seja. Obriga, sim, a que haja o relatório que resultou dessa verificação, com toda a informação que há pouco referi. E relativamente à elevação de pessoas, por exemplo, na primeira imagem com multifunções, com cestos para elevação de pessoas, nesse caso também não tem comandos sem ser operador de máquinas, embora certificado pelo fabricante. Isso é permitido? Não sei se referiam à imagem alguma imagem que tenha sido passada. Normalmente esses acessórios, quando previstos pelo fabricante para serem acoplados a determinada máquina, dispõe de um posto de comando que passa a ser ele, digamos, é a partir do posto de comando, ou seja, da plataforma integrada que passa a ser comandado. Portanto, o equipamento é estabilizado e normalmente a consola passa eventualmente, portanto, a sobrepor-se aos comandos que possam existir, no caso concreto de um multifunções. Não sei se respondi. Sim, eu creio que se houver depois alguma questão mais
específica ou ainda vão a tempo de a colocar? Creio que as questões ainda estão abertas ou então poderão depois fazê-lo numa outra situação. A Sofia Videira pergunta o seguinte: uma plataforma elevatória, quando sai de uma obra e entra em outra diferente, necessita de possuir uma boa verificação ou essa verificação é anual? Não há, digamos, uma periodicidade definida na lei. Portanto, essa periodicidade, portanto, podemos integrá-las numa daquelas três categorias, ou após instalação, periódicas ou extraordinárias. Não existe uma periodicidade definida assim em sentido lato. No entanto, deverá considerar-se vários aspectos, nomeadamente se uma plataforma que sai de um local vai ser colocada noutro, se as condições onde ela esteve e que vão passar a estar são muito diferentes, portanto, por norma, deve-se atender a esse requisito, portanto, verificar após uma instalação e depois ter por base outras fontes de informação que são muito pertinentes, nomeadamente orientações que o fabricante possa ter sobre o assunto, portanto, há muita informação que consta dos manuais de instruções e que nem sempre são consultadas. Depois, a avaliação de riscos, o que é que diz também relativamente ao uso de equipamentos de elevação de pessoas, eventuais até históricos de acidentes que possam ter tido com determinados equipamentos, e essa informação pode ser útil para depois, sempre que, digamos, transportem ou mudem os equipamentos de local, poderá ser útil para depois verificar determinados aspectos que possam, digamos, ficar fragilizados a quando da nova instalação. Aqui uma outra questão sobre a utilização do equipamento plataforma suspensa por cabos, BILEL, para realizar trabalhos em obra, mantém a necessidade de pedido de autorização prévia da ACT? Não, atualmente já não. Portanto, com a publicação da legislação mais atual, portanto, está em vigor, portanto, o Regulamento de Segurança na Construção Civil, entretanto, há alguns aspectos, e fruto da evolução tecnológica, etc., e até da publicação destas diretivas de prescrições mínimas, portanto, há aqui alguns aspectos que foram derrogados e, como tal, nomeadamente esse, portanto, e já não obriga a autorização específica da ACT. E o Rui Ferreira pergunta se uma certificação para utilização de máquinas efetuado noutro país da UE não tem validade no nosso país. Portanto, a diretiva máquina é aplicável a todos os países dos Estados-membros e, portanto, é uma diretiva de requisitos máximos e, portanto, todos os países devem atender a esses requisitos e esses, digamos, procedimentos. Precisamente portanto, todos de igual forma e, portanto, pelo que depois cada país terá que transpor para a legislação interna, precisamente para uniformizar e todas as regras serem as mesmas e para facilitar a livre circulação. Portanto, aquilo que é exigível, por exemplo, em Espanha, relativamente a uma máquina nova, é o mesmo que será exigível em Portugal. Existe um número de horas mínimas de formação habilitante para o operador de empilhadores? Não existe. Portanto, aquilo que existe é que o trabalhador que utiliza o empilhador tenha formação habilitante, a formação específica. Sugere-se aquela que, por exemplo, unidades de formação, as UFCDs que constam do Catálogo Nacional de Qualificações, que à partida garante o cumprimento daquilo que é o que está previsto no 50, desde a componente teórica, a componente prática, a avaliação de conhecimentos, mas não há um número mínimo definido, um número máximo, que nunca seria em princípio. Aquilo que é importante é que, de facto, seja uma formação específica, direcionada e que permita ou que inclua procedimentos de segurança na utilização desses equipamentos. Agora tem aqui alguém que coloca, eu não sei se é
uma questão se é uma afirmação, porque ele diz o manobrador deve ser sempre habilitante com formação prática. Eu não sei se que o manobrador será... Se o manobrador deve ser sempre habilitante com formação prática. Eu não sei se é uma questão ou se é uma afirmação. Ou se é uma afirmação, não consigo aqui perceber Penso isso. que será uma afirmação. Uma sim, afirmação. É isso. Portanto, Okay. há sempre a componente prática e, portanto, e neste caso, os manobradores de equipamentos, é isso que é exigido. E o Nuno Sousa pergunta que habilitações são necessárias para verificar e validar montagens de andaimes de fachada. Relativamente aos andaimes, portanto, é exigível que haja verificação após instalação, por pessoa também competente, com conhecimentos específicos, e pronto, e neste caso ter também a formação adequada, nomeadamente no que respeita às unidades, uma UFCD, frequência de uma UFCD, do Catálogo Nacional de Qualificações. Portanto, a montagem, eu não sei se tinha, portanto, se foi claro, a verificação deve ser feita por pessoa competente e deve ser sempre supervisionada também por pessoa competente. Embora o perfil não esteja traçado, mas pressupõe-se que seja alguém com conhecimentos teóricos, práticos, relativamente a determinado equipamento e consiga, digamos, apreciar e verificar até que ponto é que uma má condição possa influenciar ou resultar numa consequência em termos de segurança e saúde dos trabalhadores. E aqui uma outra questão. Entre o trabalhador e o empregador, quem é que terá a obrigação de garantir os conhecimentos mínimos de segurança? Da parte do empregador, a obrigação de dar cumprimento aos requisitos legais e entre os quais dar formação aos trabalhadores. No âmbito de formação contínua, no âmbito do Código de Trabalho, formação específica no âmbito da segurança e saúde e depois, se for caso disso, a formação habilitante. Portanto, caberá ao empregador formar o trabalhador para que ele possa depois, obviamente, estar munido de condições para poder trabalhar em segurança. E agora uma última questão sobre o relatório de inspeção periódica. Cumpre uma sequência de requisitos obrigatórios onde podemos consultar? Os requisitos que constam, ou portanto a informação que deve constar do relatório é aquela que está prevista no artigo 7º do Decreto-Lei 50/2005, portanto todos os elementos que devem constar desse documento. Por forma a que depois o empregador dê sequência, se for caso disso, às devidas alterações aos equipamentos. Portanto, mas toda a informação, portanto, não há uma minuta tipo, deve-se, digamos, apreciar cada um dos requisitos previstos no 50, que vão desde o artigo 10º, penso, ao artigo 29º, e depois, portanto, serem, digamos, resultar nesse documento, constar todos os elementos, desde a data da verificação, o tipo de equipamento, a pessoa competente que fez essa verificação e depois o empregador dá a sequência. Mas não existe uma minuta tipo, pelo menos no que respeita no âmbito do 50/2005. Bom, Ana, creio que respondemos às questões que foram sendo colocadas. Eu sei que, entretanto, acabámos por ter que encerrar as questões, porque senão não teríamos aqui ainda muito mais coisas para responder. De qualquer forma, eu deixo aqui a informação, porque nós no nosso site temos a formação já definida, com datas definidas para o setor da segurança, portanto, nesta área tão específica, temos já a formação definida, portanto, entrando no nosso site, na formação de adultos, na formação modular certificada,
poderão ver, entrando pela área da segurança, poderão ver já quais são as formações que estão disponíveis, e temos algumas já até setembro ou outubro definidas. No que diz respeito a máquinas, temos também no site esta área, portanto, condução e manobra de equipamentos, poderão também consultar, ou então seguir sempre as nossas redes sociais e o nosso site, onde teremos sempre disponível toda esta informação. Eu queria agradecer mais uma vez à ACT, aqui na pessoa da inspetora Ana Martins, porque sempre tem colaborado connosco sobre estes temas, e temos sempre muitas questões e algumas muito específicas sobre esta área da segurança. Queria então informar que o nosso próximo webinário será no dia 14 de julho e será sobre a acessibilidade para todos, e vai ser o último webinário antes das férias. Portanto, vamos ainda divulgar essa informação, e entretanto voltamos a ver-nos no dia 14 às 5, como de costume. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada.